aumento na Selic, vale a pena eu financiar agora? Fala Baxters, cá estamos! E hoje um vídeo preparado com muito carinho. Vou trazer dados riquíssimos para ajudar você que está realmente indeciso, quer entender se realmente vale a pena financiar um imóvel agora, potencial de retorno que você pode ter, cenário de taxas, cenário e projeções para a Selic, contas de parcela do financiamento e como você pagar menos no financiamento. Então, é óbvio que isso você só encontra aqui nesse canal maravilhoso da Bext. E já para fazermos uma troca justa entre a gente, já que você vai ter acesso a uma aula, realmente aqui seria um mestrado aqui em contas e financiamento e tudo mais, já se inscreve aqui no nosso canal, deixando aqui também o seu like no vídeo. Quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Bext, trazendo mais conteúdo maravilhoso. E redes sociais vizinhas, @gasparmota, @bext.vc. E também temos nosso grupo fechado do Telegram, o nosso ecossistema da Bext, onde você tem acesso a materiais, PDFs, sistemas, tudo que a gente compartilha aqui no canal, você pode ter acesso lá no grupo do Telegram. Bora pro vídeo. Bom, turminha, trazendo vocês para a tela do meu computador, a gente preparou realmente como uma aula, né? Um arquivo, um PDF especial que eu estou mostrando agora aqui para vocês. Se você quiser ter acesso a este material, já deixa no comentário, quero ter acesso ao PDF, que a gente vai orientar como você pode ter acesso para depois você olhar com calma, ter no seu computador, poder compartilhar. Então, presente que a gente está dando, já deixa o like aí no vídeo então em troca. Bom, turma, e a dúvida é essa, né? Vale a pena realmente eu financiar agora um imóvel? Porque tivemos mais um aumento na Selic, né? Saindo de 10,5 para 10,75. E turminha, as notícias não são das melhores. E por que hoje eu faço questão de trazer algo muito mais estruturado para vocês? Porque lá no começo do ano eu já vim alertando, galera, a Selic estava baixando um pouquinho, não vai mudar muito as taxas, porque o mercado já prevê, os bancos já precificam até num gap ali, né, do que pode acontecer para cima ou para baixo, os bancos já começam a precificar taxas de juros. Porém, eu fiz um alerta afirmando que valia sim muito a pena você fazer um financiamento, porque as taxas não iam mudar de forma significativa. Porém, os imóveis não param de aumentar os seus preços. Então é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês. E agora, as notícias não são das melhores. Antes até a gente não previa baixar. Agora já temos sim um risco iminente de reajustar para cima as taxas de juros. Porque não só estamos em 10,75, como a previsão, que no começo do ano era fechar o ano em 8,5%, 9%, 9,5%, agora temos uma previsão bem acentuada para fechar o ano na casa de 11,25 a 11,50 de Selic. Para este patamar, também acredito que não mudaremos muito as taxas de juros, porém, né, a pressão vai ficando um pouquinho mais escasso, recursos, os bancos vão dificultando, tudo fica mais difícil quando a taxa de juros está alta. E para você que acredita que realmente as taxas vão baixar muito por conta da troca do Banco Central, né, que o governo vai, porque qual que é o rumor, né? O novo governo vai trocar o Banco Central, vai baixar a taxa de juros, eu vou esperar, tudo vai melhorar. Alguns dos dados que eu gosto de trazer é o seguinte, galera, quando a gente começa a olhar desde 2014, os últimos 10 anos de Selic, o que acontece? A gente já teve altos e baixos e um algo muito baixo mesmo, que foi 2020-21, né, que a gente teve a mínima taxa Selic histórica. Porém, galera, por mais que uma nova diretoria do Banco Central venha a fazer cortes na taxa de juros, eles não vão poder jogar as taxas de novo em 2%, isso não vai acontecer. E mesmo que eles naveguem numa média de taxa de 8% a 8,5%, que seria um marco zero de taxa de juros no Brasil, não vai ter milagre na taxa de juros. Percebam que quando eu trago essa curva aqui desde 2012 nas taxas de juros, a gente não teve taxas de juros muito inferiores a 9,5% ao ano. O que a gente tem hoje de taxa no Brasil? A média é 10,5% ao ano, como vocês podem ver nesse gráfico. Então, por que eu estou trazendo esse dado, galera? Não vamos ter taxas de juros tão cedo, não fiquem nessa esperança de a gente ter de novo taxa 7% ao ano, não vai rolar. Então, a média vai continuar nessa faixa aí de 10 e pouquinho. Inclusive, a gente tem bancos hoje operando com taxas de 9% ao ano. Então, assim, não vai descer muito disso, turma. E por que eu trago esse dado sempre? Porque esse é o ponto. Mas as taxas estão muito caras, será que não vale a pena eu esperar? O que acontece quando você espera uma potencial queda nas taxas de juros? Por mais que a gente tivesse 0,5%, 1%, algo, né, que seria já muito legal nas taxas de juros, o fato é, os imóveis não param de valorizar, turma. Fazendo um dado, o mais atualizado possível que eu consegui de julho deste ano, né, a gente não deve ter ainda fechado o de agosto, que é o índice FIPZAP, um dos índices mais seguros, que traz a média de tudo que é postado lá na Zap, de vendas e tal. Então, assim, é um material muito estruturado. Eu vou trazer, claro, um resumo para vocês. Esse é o meu papel, né? Mastigar tudo para dar na mão de vocês. Então, vamos lá. Primeiro dado interessante, turminha, a gente olhar aqui a valorização dos imóveis. Quando a gente começa a pegar as principais regiões, como São Paulo, um acumulado de mais de 5,68% nos últimos 12 meses. Rio de Janeiro, 2%. Realmente um aumento
mais tímido. A gente tem Belo Horizonte mais de 10%, Brasília 5%, Salvador 9%, Fortaleza 6%, Porto Alegre 3,90 e pouquinho, Curitiba 14% de valorização, Floripa 10%, vamos outras regiões aqui, Barueri mais de 10%, Campinas, Diadema, essas regiões já do interior de São Paulo. A gente tem aqui Guarulhos 10%, ou seja, percebam que muitas regiões quase na casa de 10%. Aqui a gente começa a ver Goiânia como um grande índice, né? Mais de 14%. E inclusive aqui o índice FIPZAB, que é a média do Brasil, mais de 6,53%, a média Brasil. Então regiões para cima, regiões menos, tá? Mas percebam que a média do Brasil é 6,50 e pouquinho, e a gente está falando em regiões acima de 6%. E depois, turminha, o que é importante? Depois a gente traz algumas regiões como Balneário Camboriú, muito famosa, né? Deu uma queda aqui um pouquinho, uma queda, né? Deu uma estancada, porque realmente valorizou muito, né? Nos últimos anos, Itajaí 12%, Blumenau 10%, Itapema 12% e assim por diante. Então, galera, realmente imóveis não parando de valorizar ano após ano. E a ideia é que não baixe, eu vou explicar por quê. Porque, galera, a gente tem dentro do custo de construção um aumento significativo na mão de obra, que é um dos fatores mais relevantes no metro quadrado para construção, em torno de 40% do metro quadrado pode chegar a ser a mão de obra, e a mão de obra é muito escassa, né? A nova geração, né, tá tendo muita dificuldade em conseguir mão de obra para trabalhar no serviço pesado na construção. Então isso a gente escuta do mercado, que a tendência é que aumente aí, a gente tenha cada vez mais um aumento no custo de construção. E outro ponto é a inflação, né, turma? A inflação acaba inflacionando o preço, que diretamente vai estar atrelado também ao material da construção. Então assim, muito difícil a gente deve ter realmente uma redução no valor dos imóveis, tá? Outro ponto é a alocação. Isso também tem que entrar na conta, porque ó, nós falamos de taxa de juros de financiamento, a média do mercado entre 9,5% e 10,5%. Olhamos a valorização dos imóveis, e tudo isso são dados que vocês vão ver que faz sentido ali na frente para a gente olhar se faz sentido ou não financiar agora. Agora eu vou trazer o dado da locação, muito mais do que a valorização dos imóveis, que são, claro, o aluguel ele é um percentual que o dono do imóvel quer ter de retorno. Então quanto mais caro fica o meu imóvel, o que acontece com o meu aluguel, mais o meu aluguel sobe. Porém, os aluguéis têm subido muito mais do que a própria valorização dos imóveis. Olha que interessante, a gente trazendo o índice FIPZAB também em São Paulo, lembra que a gente falou em torno de na casa de 5% de valorização, porém o aluguel subiu mais de 12% em São Paulo, né? Estou falando de capital. Aí olha só que interessante, galera, Rio de Janeiro, mais de 11%, 17% em Brasília, 21% em Salvador, 20% em Porto Alegre, 20% em Curitiba, 16%, 18%, 4%, Floripa, que até teve uma das menores, né? Mas em diversas regiões, a gente tem Campo Grande, mais de 40%, loucura, né, galera? A gente tem várias regiões, então, realmente performando um aluguel, um aumento no aluguel muito alto, né? Então, a média é Brasil em torno de 14% por período, né? Dos últimos 12 meses aí. Então, galera, o que a gente percebe no final do dia? A gente percebe que tanto o valor do imóvel quanto o aluguel não param de subir. Então, turminha, tendo como base todos esses dados, a gente olhou a média de taxa de juros, olhamos o quanto tem valorizado os imóveis no Brasil, olhamos o quanto tem aumentado os aluguéis. Existe uma conta que o mercado imobiliário faz, eu vou trazer um exemplo, tá? Depois você pode adaptar para sua realidade, mas é muito legal e tem ajudado muitas pessoas na hora de tomar uma decisão. Que é a seguinte, vou fazer uma conta aqui para você que está realmente pensando em comprar imóvel, seja para moradia ou seja como investimento. Ambos a gente vai ter o fator aluguel no meio. Porque se eu estou comprando, eu estou deixando de pagar aluguel. Se eu estou comprando, provavelmente eu vou comprar para alugar para alguém para ter retorno. Ambos, o aluguel vai fazer parte da conta. Isso aqui é uma conta que alguns corretores, a gente tem vários corretores que indicam negócio pra gente, tem ajudado no pitch de venda e eu acho brilhante, porque realmente às vezes a gente não para pensar nisso. A gente só olha ali o custo e tal, a gente não começa a projetar o quanto a gente pode ter de retorno. E tem uma sacada muito legal aqui, que é a seguinte, quando eu compro um imóvel, eu vou dar em torno de 20% de entrada e vou pagar ali mais um ano de parcela, eu vou ter dado e vou ter desembolsado, vamos dar um exemplo prático aqui, vamos lá, em torno de 15%, 16% do imóvel no primeiro ano. Porém, galera, eu vou ter a valorização sobre todo o capital, ou seja, eu dei ali 20% mais um pouquinho de parcela, mas eu começo a ter valorização sobre todo o valor do imóvel. Então olha que interessante essa conta aqui. Se eu comprasse um imóvel de 500 mil reais, dando 100 mil reais de entrada, e financiando 400 mil reais, eu teria uma parcela inicial, olha que interessante, de 4.300 e terminaria depois de 30 anos pagando 900 reais. Se eu considerar 7% de valorização do imóvel de 500 mil, eu teria já uma valorização em torno de 35 mil reais no primeiro ano do meu imóvel. Capite? Feito isso, eu teria também uma média de locação para o imóvel desse valor em torno ali para 500 mil, em torno de 30 mil reais em um ano eu pagaria de aluguel, em torno de 2.500 reais por mês, tá? Tendo isso em vista, se eu no primeiro ano desse 100 mil reais de entrada e pagasse 60 mil reais de parcela, eu teria desembolsado 160 mil reais.
Se eu estivesse olhando para valorização e custo de aluguel, recebendo esse aluguel ou deixando de pagar esse aluguel para terceiros, a gente falasse 65 mil reais, a gente teria em torno de 40% de retorno sobre o meu capital. Então percebe que na arrancada, inclusive, eu tenho um retorno muito positivo com base no imóvel. Ah, mas Gaspar, eu acho que a conta do aluguel não tem que fazer sentido. Ok, 20%? Ainda assim é muito bom. E por que eu gosto de trazer essas contas, independente se é 20, se é 40, se fosse 10? Porque muitas vezes as pessoas estão esperando 0,5% de redução na taxa de juros e estão abrindo mão de um retorno muito positivo do imóvel. Sem contar, turma, que quando o imóvel valoriza depois de um ano, eu estou esperando um ano a taxa baixar. Quando esse imóvel valorizar, por exemplo, depois de um ano eu preciso dar mais entrada na hora de financiar e vou ter que financiar mais, então eu pago mais juros. Então piorou essa conta, né? E sem considerar, galera, que o financiamento vai cair, o aluguel só aumenta e eu fiz com base em 10%. Um custo de financiamento, você pode conseguir um financiamento menor. Tendo isso como base, o que é legal? Por que então, galera, na nossa visão vale sim muito a pena você financiar? Porque a valorização do imóvel mais o custo de aluguel vai ser superior ao custo de financiamento. Inclusive a gente tem uma planilha, vocês podem ter acesso lá no grupo do Telegram, que a gente projeta inclusive o aluguel. Se você alugasse o imóvel hoje e pelos próximos 30 anos, porque a galera fica reclamando, o aluguel, o financiamento eu vou pagar 3 imóveis para o banco. Sim, mas na verdade você não entende, se você ficar morando de aluguel, você vai pagar muito mais também e o aluguel só vai subir. Inclusive, olha a conta, 30 anos conta 30, que tem uma sacada aqui que você não precisa ficar 30 anos pagando. Se você alugar um imóvel, a gente fez aqui como base em torno de 300 mil reais, 350 mil reais o imóvel, e começasse pagando hoje R$ 1.800 de aluguel, em 30 anos você teria gasto R$ 1.700.000. Frente a um financiamento imobiliário que você pagaria em torno de 892 mil reais. Então aqui a gente está falando de quase R$ 1 milhão de economia. Estou arredondando para cima, tá? Outro ponto. Mas Gaspar, hoje o aluguel eu pagaria R$ 2.000, né? Já começaria pagando 3.400 no financiamento. Só que, galerinha, depois de daqui a 4 anos você vai estar pagando a mesma coisa que estaria pagando no financiamento. Porém, daqui a 4 anos a parcela do financiamento caiu e o aluguel aumentou. Sem contar que você não teria um imóvel. Um imóvel hoje de 300 mil, em 30 anos, tem um potencial de valorização, se a gente considerasse aqui 5% ao ano, de valer mais de R$ 1.200.000 daqui a 30 anos. Ou seja, não tem como. Todos os lados da conta faz muito sentido. Outro ponto que você que está assistindo o vídeo pode estar se perguntando, mas Gaspar, eu gosto de investir, acho que o cenário agora está bom para investir. Galera, muitos investidores estão comprando imóvel agora, inclusive por isso, porque até inclusive no mercado de investimentos, você tem hoje um investimento numa média superior a um custo de financiamento. Então tem muitos investidores para alavancar o patrimônio que tem o dinheiro para comprar à vista, não compram, eles fazem financiamento e o rendimento dos seus investimentos pagam a parcela do financiamento, sem contar que ele aluga para um terceiro, então ele tem o aluguel, mais o retorno sobre os seus investimentos e a conta super para de pé. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, esse investidor não só continuou com o seu patrimônio líquido investido, como também tem o potencial de ter dobrado comprando um imóvel. Com o seu próprio investimento, fazendo render um imóvel para ele, a gente sabe quanto imóvel é seguro, provado isso no tempo. E por último, sem contar, galera, que você que vai comprar imóvel, seja para moradia, para investir, você tem mais um dispositivo para economizar muito mais grana. Se você tem grana, muitas vezes você pode poupar, você não precisa pagar o financiamento até o final, você pode fazer a amortização, que é uma estratégia poderosa, o famoso pagar de trás para frente. Trouxe um exemplo rápido, num financiamento também de 350 mil, você dando 10 mil ao ano, pagando de trás para frente, você iria reduzir o seu financiamento de 360 vezes, pagando em 148 vezes, ou seja, são 212 parcelas a menos e traria uma economia para você de 400 mil reais de juros, ou seja, aquele financiamento que custaria 1 milhão, você pagaria por 626 mil reais. Inclusive eu tenho um vídeo que eu explico tudo sobre amortização, e vou realmente deixar isso à disposição de vocês. Então, turminha, tá mais que provado, né, que realmente vale a pena a gente financiar o imóvel agora e que a gente tem um risco de aumentar as taxas e os imóveis não vão parar de subir. Agora, como eu consigo escolher o melhor banco? Agora você deve estar se perguntando, legal, estou decidido, Gaspar, que eu quero financiar, tá bom? Mas como eu escolho o melhor banco? Aqui, galera, já trago de imediato que não tem milagre, tá? Muitas pessoas ficam presos que a Caixa é o melhor banco, a Caixa é o melhor banco. Galera, hoje todos os bancos são muito parecidos, tá? Quando a gente fala de mercado privado, mercado público, tem uma diferença? Tem. Mas vamos entender o tamanho dessa diferença. Inclusive, hoje a Caixa performa taxas médias de 9,8%. Você tem hoje BRB trabalhando em taxas de 9%, mais barato do que a própria Caixa. Depois você tem bancos privados trabalhando numa taxa de 10,5%, 10,4%. Ou seja, é muito parecido. Embora a gente comece a achar que é tudo muito mais barato, olha só, a média de taxa dos bancos privados, 9,79, botei aqui nível 1, nível 2, 10,49, e para você que não tem um crédito legal, quer comprar na PJ, não está bem organizado, não tem imposto de renda todo declarado, né, tem dificuldade, você ainda assim consegue financiamentos de 9% ao ano mais IPCA, pode inclusive ser bacana para o seu cenário. Mas eu acho um absurdo, você está falando loucura financiar no IPCA. Galera, eu tenho vídeos que eu ensino de como você transforma um produto de IPCA praticamente num produto de terra ou num taxa fixa com a estratégia de amortização. Então assim, antes de você ter um preconceito, tem que estudar, galera. Olha quanto dado legal a gente está trazendo para corroborar na hora de você tomar uma decisão. Mas claro que o foco vai estar aqui, né? Nível 2, nível 1, financiamento tradicional, TR, aquela coisinha arroz com feijão, beleza? Tendo esse entendimento, Gaspar,
quando que será que é a diferença de um financiamento, por exemplo, da Caixa para o Itaú? Vamos entender que o Itaú é um banco premium, é banco para rico e que a Caixa é do povo. Eu sou do povo, eu quero saber se a Caixa é mais barata. Turma, eu fiz um exemplo aqui de 360 mil reais de financiamento, que seria um imóvel de 450, dando 90 mil de entrada, eu financiando 360. A média, se eu pegasse aqui entre todas as seguradoras aqui com a Caixa, eu teria uma média de parcela aqui de 3.830, 3.800, 3.750, enquanto eu pagaria no Itaú uma parcela inicial de 3.969. Então a gente está falando aqui numa média de 150 a 170 reais. Então pensa que num ano eu poderia ter uma economia potencial de 2 mil reais. Só que aqui eu teria uma experiência de crédito muito mais legal, muito mais rápido e vou além, galera. Você tem uma oportunidade no mercado, porque um dos segredos de você ganhar dinheiro no mercado imobiliário não é só todo esse custo. É escolher um bom imóvel. Porque para o imóvel valorizar, para o imóvel ser bacana, tem que escolher um bom imóvel ou comprar num preço muito positivo. E galera, um preço muito positivo não vai ficar esperando. Vai aparecer às vezes uma galinha morta, né? Uma situação interessante para você poder financiar. E não vai esperar os seus 3 meses, 4 meses de financiamento na Caixa, que é uma burocracia imensa. Você poderia fazer com o Itaú e pré-aprovar quase em tempo real e por cada 150 reais você ganhou muito mais do que os 2 mil reais em um ano, ou que fosse, sei lá, em quantos anos, 100 mil reais. Você vai ganhar muito mais do que isso, tendo a velocidade na hora de fazer o financiamento. E por último, o segredo para ter sucesso. Galera, tem que ter uma entrada, acho que isso é um ponto legal, na hora de financiar, 20% pelo menos. Você pode fazer 35 anos se a tua idade permitir. Você pode usar o FGTS independente de ser com a Caixa, galera. Qualquer banco você pode fazer isso. Outro ponto, escolha imóveis, de preferência residenciais. Imóveis comerciais você pode também comprar, é uma boa forma de você ter aluguel, você também rentabilizar para quem pensa um pouco mais como investimento, mas sempre procure imóveis averbados, tudo bonitinho, aptos a serem financiados para você ter uma experiência legal e ganhar dinheiro. E por último, galera, cuide do seu crédito. Por quê? Quando a gente fala só de score, muitas reclamações que meu score tá 900 e o banco não me aprova. Galera, score é uma coisa, score de mercado Serasa é uma coisa. Os bancos internamente têm um rating, tá? Então a melhor forma de você conseguir aprovar uma carta de crédito automatizada, você ter um crédito legal, ter taxas boas, é cuidar do seu cadastro interno, que basicamente é isso, né? Manter um relacionamento com os bancos, ou seja, você contrata produtos, você melhora seu relacionamento, fecha todo mês o seu saldo positivo da sua conta, paga suas contas em dia, isso vai te ajudar com certeza. Outro ponto, escolher a melhor tabela. Galera, a maior parte dos financiamentos é feito em tabela saque, tá? E aí a gente tem muitos clientes presos na Price, porque a Price é mais barata. Galera, a Price hoje muitos bancos não fazem, a Caixa Econômica está limitando a LTV, tá? Tá pedindo 30% de entrada para muitas regiões, para clientes que querem fazer tabela Price. Então eu tenho um vídeo que explica o Price e saque. A saque é melhor, vale a pena e te protege, galera, de correções. Presta atenção no que eu vou falar agora. Muitos clientes escolhem a Price porque ela é mais barata. O que acontece? Em 2 anos, esse cliente achou que economizou dinheiro, né? Vamos supor que a parcela é 2 mil reais na Price e ele pagaria 3 mil reais na saque. Não é toda essa diferença, vamos supor, tá? Então ele pensa assim, em 2 anos eu economizei 24 mil reais, porque eu tô pagando mais barato. Porém, galera, a Price, ela tem uma amortização pequena e todo mês você tem a correção da TR. O que vai acontecer com esse cliente aqui? Em 2 anos, ele vai ter pago os 48 mil reais de parcela e ainda vai dever mais uns 20 mil reais no saldo. Ou seja, enquanto na tabela saque, além dele ele teria pago mais de 24 mil reais, mas teria descido o saldo dele e a dívida diminuiu. Então, muitas vezes, para economizar um dinheiro, você gasta muito mais no longo prazo. Então, muito cuidado na hora de escolher a tabela Price, galera. Isso é muito importante. Depois, galera, sua renda. Formalize sua renda. Não adianta você ganhar 10 e ter declarado 5. O banco vai olhar o que é declarado. E o banco entende que você só pode comprometer 30% da sua renda. E como conseguir a melhor taxa, como eu falei anteriormente, foque em relacionamento, porque, galera, vai aparecer uma oportunidade boa, vai bater na sua porta, você vai querer escolher o imóvel. E hoje os bancos são muito automatizados. Geralmente a maior parte dos créditos são aprovados automático. Depois, se não for automático, você manda documento para atualizar sua renda ou pode ser negado. A gente pode estar entendendo o motivo, né? Então, turma, essas são dicas poderosas na hora de você conseguir um financiamento imobiliário e sim, vale muito a pena você financiar agora. Não restam dúvidas olhando todos os dados de mercado. Inclusive, você que está querendo financiar agora, Gaspar, show, acompanha a Bext, acho que, poxa, queria muito ter a tua ajuda, a ajuda do teu time, para que eu pudesse fazer um financiamento. Galera, como que a gente pode te ajudar na hora de realizar esse sonho, fazer essas contas? Tudo isso é um pouco da experiência que a gente quer entregar para os nossos clientes. 2 formas da Bext te ajudar. Primeiro, te ajudando no seu financiamento, uma vez que você vai financiar um valor superior a 500 mil reais. E eu posso explicar. Muitas pessoas até ficam bravas. Eu fiz uma simulação, não me atende. Galera, a gente tem um time enxuto. A gente não consegue atender o Brasil todo, todos os valores ainda. Espero que um dia a gente possa atender todo mundo, todos os produtos, todos os bancos. Mas hoje realmente a gente só consegue atender a partir desse valor por conta da demanda que a gente tem recebido e até para dar uma qualidade muito importante para os nossos clientes. Se você quer financiar abaixo desse valor, eu tenho um produto que também é uma consultoria praticamente minha, que é o Show Aluguel, que é o nosso treinamento exclusivo, um método onde a gente ajuda do absoluto zero a se preparar, como fazer o financiamento, dicas de amortização, ou seja, te damos
todo o caminho para você poder fazer um financiamento independente do valor, sem depender de gerente, sem depender de ninguém, com as melhores informações possíveis. Então fica o convite ou para você simular e ser atendido pela gente ou adquirir por R$ 89,90, que é muito barato, o nosso aluguel, para você tomar sempre o melhor caminho na hora de fazer um financiamento imobiliário e não perder esse momento positivo que a gente está no mercado imobiliário de boas oportunidades, bons ativos. Enquanto as taxas sobem, tem muitas oportunidades boas no mercado, o mercado não tá aquela coisa toda, então talvez com você hoje com financiamento aprovado, pode fazer um ótimo negócio. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e vem ser Bext você também.